Queridos amigos que acompanham o canal, hoje vamos falar aí das melhores fontes possíveis que temos em livros, em filmes, para entender como funciona a Matrix, né? Olha só, tanta gente já falou sobre Matrix, né? Nesse YouTube de Deus, virou uma coisa tão clichê. Mas por que sair da Matrix, né, pessoal? Porque a Matrix é a economia, né? A Matrix do mundo é a economia. Se você entende a economia, as finanças, você entende como o mundo funciona, não é mesmo? Eu me recordo que em muitos anos eu fiquei com dúvida, né? O que mais representaria aí a Matrix? Qual seria a melhor forma de entender o mundo? Se com política internacional, se com direito, né? Matemática, letras, literatura, qual seria a ciência aí que mais descreveria, né, a Matrix? E hoje eu não tenho a menor dúvida realmente que são as finanças, mas como eu vou expor aí no meu vídeo, né, obviamente que é multidisciplinar, então quanto mais você lê outras matérias diversas, né, inclusive não tão próximos aí a finanças, mais você vai entender como funciona a cabeça, né, do ser humano, que no fundo é isso que controla a Matrix, né. Então a gente vai começar aí com alguns livros e filmes, especificamente de investimentos. Então, acima de tudo, sem dúvida, esse vídeo é voltado para quem quer conhecer mais a bons autores para fazer bons investimentos. E é isso daí. Nunca se esquecendo que a Matrix é aquele conceito, né, daquele filme de ficção científica muito interessante. Às vezes eu me esqueço que já faz quase 20 anos, né, que ele foi criado aí. Um filme realmente sensacional que mudou, né, as bases aí dos filmes de ficção científica, onde basicamente você tem vários níveis, né, de realidade. Então você começa com a realidade mais, vamos pensar assim, irreal na verdade, que é a realidade que nós vivemos mesmo no nosso dia a dia, e aí você vai aumentando os níveis, né, da Matrix, e quanto mais profundo você vai, mais você entende o que está por trás de tudo, né? Então quando a gente fala de Matrix, é nesse intuito de pensar o quanto mais da verdade a gente consegue se aproximar, tá, pessoal? Então quem é mais novo aí não conhece o filme, eu sugiro que assista, é uma trilogia, é realmente sensacional, e isso passou a ser um parâmetro aí para, né, todo mundo que estuda falar que eu tô saindo da Matrix, eu tô saindo da imbecilidade, digamos assim, do dia a dia, que nós estamos aí afundados, né, até o pescoço, e há coisas muito mais importantes, além, né, desse nosso dia a dia, desse nosso trabalho que a gente desempenha. Ok, pessoal, então vamos direto ao ponto. Falando de investimento, eu trouxe aqui alguns livros novamente, né? Então esse é o primeiro nívelzinho da Matrix, conforme eu comentei. São os investimentos mesmo mais simples, aqueles que todo mundo tem acesso. Então são alguns. É um material exatamente para você começar a entender como que a economia funciona, que é fundamental aí, sem dúvida nenhuma, para você começar a ter pelo menos uma matéria básica, né, um conhecimento elementar para ir para outras coisas aí que eu vou falar mais para frente, tá bom, pessoal? Então eu vou falar só o nome dos livros, aí na descrição eu vou colocar todas as informações, o autor, a editora, né? Mas eu não vou ficar falando isso ao longo do vídeo, senão vai ficar chato, né? Então só vou falar o nome e vou falar a descrição, porque que eu acho bom. E aí na descrição do vídeo aí vocês pegam as informações completas, tá bom? Então para começar os livros, né, novamente, como é um primeiro conhecimento, são os livros assim até clichê, quem já é da área já com certeza já leu. Isso você lê no começo realmente quando você está adquirindo conhecimento. Então seria o primeiro de todos, sem dúvida, o Pai Rico, Pai Pobre, né? Esse livro ele é um primeiro start para você começar a mudar a sua cabeça, né, em relação ao que fazer com o seu dinheiro. Então aquela questão muito importante que o autor aborda, né, que a gente, como aquele conhecimento do vovô nosso, né, de sair comprando imóvel, sair comprando um monte de coisa, na verdade a pior coisa que a gente pode fazer, porque na verdade você adquire passivos ao longo da sua vida, né? Então, principalmente no Brasil, pessoal, eu comento, pessoal, um carro no Brasil, o seguro é astronômico. Se raspam você tá, né, perdido, que vai ter que dar uma fortuna. Os impostos são enormes. Um imóvel, nossa, quando é prédio tem condomínio, que é uma fortuna. Qualquer probleminha que dá no prédio, você tem que... Você socializa, né, os problemas. Então, se alguém faz alguma bobagem e não tem dinheiro, você vai ter que pagar. Aí racha entre todo mundo, né? E enquanto que se você tem aluguel e dá um problema muito sério no prédio, você muda simplesmente, né? Os impostos são enormes. Então, assim, realmente
A primeira coisa quando alguém fala de economia, eu quero aprender, então leia Pai Rico, Pai Pobre, para mudar, né, esse conceito que a gente tem. Novamente, pessoal, não estou dizendo aqui que comprar imóvel é ruim, que comprar carro é ruim, parem com isso não tem nada a ver. São exemplos, isso aí eu vou até comentar em outros vídeos que eu vou fazer de economia básica mesmo. Mas é exatamente essa quebra de paradigma de tudo aquilo que a gente escutou a vida inteira dos nossos pais, nossos avós, que são importantes também, mas obviamente, né, a maioria aí das famílias não conseguiram guardar uma riqueza exatamente por esses preconceitos mesmo que tem econômicos, né? Então esse pai rico, pai pobre, ele é perfeito, ele é exatamente como uma pessoa que conseguiu amealhar muito dinheiro, ela pensa, né? E isso vem para nós que não tivemos aí essa cultura familiar, né? Somos assalariados, não temos muitos recursos de família, né? Então isso traz todas essas questões muito interessantes. O segundo livro aí para investimentos elementares que eu sempre digo são os axiomas de Zurique, né? Axiomas é como se fosse assim conceitos, né? Teorias e são que é um grupo, né? De financistas suíços que eles fecharam assim alguns conceitos elementares que você tem que ter para ter uma vida de investimento sustentável, né? Então realmente é muito interessante. Tem coisas assim que quem já está um pouquinho mais na área sabe muito bem, que é aquela questão de você compartilhar o seu risco, né? Então, eu fiz um vídeo aí sobre o Bitcoin, que eu sugiro que vocês assistam também, que é muito legal. Mas o pessoal ficou bravo. Por que ficou bravo comigo, né? Porque tem muita gente que tá pegando o dinheiro da vida inteira e tá colocando em Bitcoin, né? Que é uma coisa assim que me assustou muito, eu fiquei realmente muito impressionado. Que é uma coisa elementar de investimento que você não pode fazer, né? Então se você acha que um ativo como o Bitcoin, que é extremamente arriscado, é legal, cara, põe 10% do seu patrimônio, né? Se der, bacana, você conseguir uma grana, se você perder tudo que você tem, você não fica maluco. Então é basicamente isso, não colocar dinheiro em ativo, né, sem responsabilidade, sem laço, sem nada. Então esse Axioma de Zurique ele dá assim, uma visão perfeita em relação a isso, pessoal. Antes de investir, é um livro que eu realmente recomendo muito. E o terceiro um pouquinho até, eu acho que é mais fraco realmente em termos de conteúdo, que é aquele best-seller, né, que hoje é um best-seller, que sempre que eu vejo que é best-seller eu me preocupo mais, porque normalmente o povo vai atrás de coisa ruim, mas esse realmente acho que dá alguns insights assim para sua vida financeira, que é aquele Os Segredos da Mente Milionária, né? Ele realmente ele não traz tanto conceito mesmo de finanças, mas ele dá algo assim, alguns insights para nós, né, que somos aí assalariados, como que a gente poderia fazer para tentar ter uma vida diferente em termos financeiros, mas buscando mesmo uma outra forma de renda, né? Então no seu dia a dia, o que você poderia fazer para abrir algum negócio, então para ter alguma ideia boa e até vender a sua ideia, né? Não necessariamente com você tendo que ir lá e fazer tudo do zero. Então é muito legal esse livro, eu também gosto nesse sentido, mas aí já não é mais tanto para você fazer investimento, né? Em termos de filme, pessoal, tem um filme que eu para todo lugar que eu vou dar aula, para jovens, eu recomendo realmente, que é A Ascensão do Dinheiro. Aí é um professor lá, inglês, muito interessante esse filme. Na verdade é uma série, eu vou até deixar o link aí, mas esse é o tipo de filme, de documentário que eu recomendo. Não assistam no Netflix, não assistam no YouTube. Tenham com vocês, uma vez por ano, assistam novamente, porque ele traz muita informação. É um resumido de um curso de economia em algumas séries, acho que 5 capítulos de meia hora. É realmente sensacional, ele aborda tudo, aborda especulação, aborda como começar nos bancos, como que as ações, as corporações começaram a se juntar e fizeram as ações, como que os governos começaram a lançar títulos, como que surgiram as opções, os derivativos. E cada capítulo ele detalha um desses ativos de uma forma muito didática, muito bacana, pessoal. Então, A Ascensão do Dinheiro, esse é o filme número 0, se você quer entender a economia, e aí, né, esse trocadilho que eu fiz, a Matrix. Ele é o início de tudo. Se você não souber o que ele está falando naquele vídeo, você não consegue progredir, né? Então, assistam, comprem esse vídeo, esse documentário que vale muito a pena. E, né, pessoal, novamente, nós estamos no começo da nossa enorme jornada aí rumo às profundezas da Matrix. Tem os 2 filmes que são clichêzaço aí né, nesse mundo de finanças, mas eu acho muito interessante para quem está realmente começando, que são os filmes lá do Wall Street, né,
que o primeiro é O Poder e Cobiça, lá com o Charlie Sheen dos anos 80. Ele aborda muito interessante a dinâmica da Bolsa de Valores. E o Wall Street, O Dinheiro Nunca Dorme, que é o último filme aí que foi feito, que é mais, ele aborda aquela questão das empresas sustentáveis, né? Muito, muito legal. Mas, novamente, pessoal, esses filmes são clichêsaço, não tem um conhecimento profundo. Conhecimento profundo mesmo tem nos outros que eu vou falar mais pra frente. Mas também para você começar, para aquele pessoal que está vindo, não conhece de bolsa de valores, não conhece mercado de capitais, são filmes muito interessantes aí, né, para você começar essa jornada nas profundezas da Matrix. Então vamos lá, pessoal, estão prontos para tomar a segunda pílulazinha? Meu amigo. Entrar um pouquinho mais na Matrix ali. Quem não assistiu o filme, assista, né, para entender esses trocadilhos aí que eu estou fazendo. Então, pessoal, o segundo, para você aumentar mais ainda aí o seu conhecimento, né, em relação ao mundo, entra um pouquinho agora na questão aí de que a gente precisa ampliar os nossos horizontes, né, fazendo o quê, pessoal? Lendo os clássicos, né? Uma coisa que eu sempre incentivo muito aí os meus alunos, que você também ficar bitolado em finanças, só em matemática, no mundo financeiro, não adianta. É fundamental para você descer aí nas camadinhas da Matrix, entender como que os antigos pensavam, como que o mundo funcionava antes desse nosso capitalismo, dessa nossa social-democracia atual. Então é muito importante ler os clássicos. Uma coisa que não tem nada a ver com religião, pessoal, as pessoas não entendem. O documento mais antigo que a gente tem, que mostra como o ser humano funciona, é a Bíblia, né? Fora a questão de se você acredita ou não em Deus, a Bíblia é um documento histórico que foi mantido aí pelos hebreus, uma sociedade praticamente fechada, né? Que para você ter contato, conhecimento mais amplo, você tem que ser de judeu. Então eu diria até que é uma das sociedades secretas aí mais antigas da humanidade. E a Bíblia é um documento maravilhoso, né? Quem não lê a Bíblia porque não acredita em Deus é um ignorante enorme no fundo, né? Porque se você quer um conhecimento antigo, estar na Bíblia. Não é à toa que todas as nações do Ocidente têm como foco, né? Tem como base a Bíblia. Inclusive tem um livro, né, muito interessante, só fazendo um pequeno parênteses também, do Dan Brown, aquele cara que é extremamente controverso. Não, O Símbolo Perdido, isso, O Símbolo Perdido, que é uma história lá, né, típica do Dan Brown, que ele vai atrás de um monte de segredo, e no fundo, o documento que é o mais secreto de todos que existem aí é a Bíblia, né? Então também essa é uma forma aí, quando você vai estudando mais, de você ver que a verdade, a mídia, todo mundo tenta esconder absurdamente, mas ela sempre está no nosso nariz e a gente nega, né? Então a Bíblia, pessoal, os grandes clássicos gregos, né, de filosofia, e os best-sellers da literatura, pessoal, Don Quixote, Shakespeare, que eu tenho aqui vídeos no meu canal, então também assistam aí para dar um start novamente. Nunca, se alguém algum dia disser que não leu o livro porque viu o meu vídeo, eu fecho o canal, né? Porque o livro tem que ser lido, né? Então, pessoal, isso aí ajuda a gente a entender como era o mundo antes de nós, antes da nossa sociedade. Porque nós temos conceitos, né, fundamentais na nossa cabeça que foram criados há 100, 200 anos. Então vamos entender como funcionava antes para eu conseguir entender como funciona o ser humano. Basicamente é isso, e eu queria dar uma dica, né, já aproveitando. Existe um clássico aí que é O Mercador de Veneza, e ele fala exatamente sobre isso, né, uma história econômica, no fundo, né, que o antagonista, que era cristão, fica devendo dinheiro para um judeu que era o protagonista, que era cristão, fica devendo dinheiro para o judeu, que era o antagonista, né? E aí já dá para entender essas questões que eu tô falando. Os judeus eram vistos como seres detestáveis, né? Que é uma coisa hoje que para nós não existe, né? Mas pra gente entender como era antigamente. E aí ele fica devendo um dinheiro, e nesse livro ele detalha todas as formas de você pagar um empréstimo, fazer um empréstimo. Ele fez um empréstimo porque ele estava fazendo um investimento, então ele investiu um monte de navio que ia lá para o Oriente, ia voltar cheio de mercadoria, e esses navios não voltaram. Então como que ele ia fazer? Então é muito interessante, pessoal. Novamente, olha só. Nós estamos falando de 500 anos atrás, né? Então como a economia funcionava 500 anos atrás. Então, pessoal, tem que sair da nossa bolinha, da nossa caixinha, e tem que ler essas coisas antigas, principalmente voltadas aí, obviamente, à finança, para a gente entender como a coisa funcionava antigamente. Agora, pessoal, o terceiro nível aí da Matrix, né? Eu diria que aí começa a ficar mais forte a coisa, né? Eu realmente recomendo, quem não tomou a primeira e a segunda pílula, não vá para a terceira, né? Porque não vai entender nada. Então qual seria aí o terceiro nível da Matrix? São as grandes crises, tá, pessoal? As crises econômicas. Quando a gente tem a crise econômica, a gente entende realmente, né, como diz aquela história antiga, o rei
está nu, né? A gente percebe, pera, mas o rei tá nu, né? Aquela história que todo mundo fica falando que o rei tá bem vestido e tal, era um manto invisível, e na verdade o alfaiate era um malandro, né? O rei está nu. Então o que acontece? É exatamente na crise que você percebe como a coisa funciona. Quando tá todo mundo ganhando dinheiro, a economia tá inflada, né? Você não percebe as mentiras que estão por trás, porque tá todo mundo ganhando dinheiro. Então é numa crise econômica, pessoal, que a gente percebe o que está havendo no mundo, tá bom? Então é isso daí. Na crise você entende como funcionam os governos, os bancos e o real sistema monetário que está vigente. No nosso caso hoje, o capitalismo, né? Então, se você quer entender como funciona o capitalismo real, você tem que entender como funcionam as crises. Se você quer entender como funciona o mercantilismo, você tem que entender as crises, né, da época lá do mercantilismo. Novamente, pessoal, quando eu falo de capitalismo, eu nunca vi defesas mais ferozes do que quando eu falo do capitalismo. Pessoal, o capitalismo é um sistema que tem os seus problemas, mas deu certo minimamente, né? Ou seja, a gente até conseguiu ter uma certa liberdade e um certo crescimento. Para mim, o socialismo, eu nem abordo esse tipo de coisa, porque o socialismo para mim é como se fosse o nazismo e o fascismo, né? Esses ismos, eles são tenebrosos, eles são destruidores, eles são assassinos, violentos, fascinas. Então eu nem acho que eles são um sistema, nada, eles não são nada, eles são uma forma de você destruir outros seres humanos. Isso eu não abordo aqui, tá, pessoal? Então quero deixar isso muito claro, eu não sou anticapitalista, muito pelo contrário, eu sou anti-ismos, né? Então, Deus que me perdoe de falar aí de socialismo, que eu acho que isso aí só trouxe uma desgraça, matou milhões, campos de extermínio, então Deus que me livre disso daí, eu não quero saber dessas coisas, tá? Então eu vou falar do sistema financeiro que nós estamos vivendo, e esse sistema financeiro, político, quais são as brechas dele? A gente encontra nas crises, tá bom, pessoal? Então, falando de livro aí, o primeiro que eu vou falar que é sensacional é A Jogada do Século, né? Que é o livro exatamente que foi feito com base naquele filme Big Short, né? Que é A Grande Aposta. Então, é um livro sensacional, ele aborda diversas coisas aí. E eu vou falar mais só sobre a crise de 2008, que eu acho que foi a crise mais emblemática, e eu acho que é a crise que tem os fundamentos que vai trazer a próxima, né? Mas essa jogada do século, ele aborda diversas questões, ele aborda aí como eu acho que é o certo você investir, que é aquela coisa a longo prazo, entendendo a economia, entendendo os governos. Então ele é sensacional, mas ele já é muito mais complexo, pessoal. Inclusive é um livro que você tem que ler várias vezes. Se você lê uma vez e acha que entendeu, você está totalmente errado. Tem que ler várias vezes, ele é muito complexo. Tá bom, pessoal? O segundo livro, Manias, Pânicos e Crises. Esse livro é sensacional, ele faz um detalhamento de todas as crises que ocorreram aí nos últimos 300 anos. Ele aborda muitas questões econômicas, então a balança dos governos, como que estavam as inflações no momento que ocorre a crise. Só para vocês terem uma ideia, eu tomei uma grande decisão financeira na minha vida quando eu li esse livro, porque antes da crise lá da Dilma Rousseff, ele não é brasileiro, esse autor, ele apontou ali matematicamente um desarranjo na nossa economia devido exatamente aos fatores econômicos, né? Se você acompanha os índices, você consegue ver que está alguma coisa ali errada. Eu já fiz vários vídeos sobre isso no meu canal. Eu já fiz um vídeo sobre a grande crise que está vindo exatamente por essa questão de só você analisando os números você consegue ver que tem alguma coisa errada ali e que está vindo uma grande crise. Então, lendo esse livro, eu tomei uma grande decisão na minha vida, que foi exatamente me proteger num momento que estava todo mundo feliz como agora, e deu super certo aí, foi a minha grande virada na minha vida, né? Então, eu realmente recomendo muito esse livro, é sensacional. E o último aí, não poderia escapar, né, obviamente, sobre a crise de 29, desse autor aí, o Bernard Gaser. Ele é muito bom mesmo, ele explicou exatamente um monte de coisa que acontecia nessa época, né, um monte de coisa que veio da Primeira Guerra, um monte de coisa que os governos estavam fazendo de errado, que impressionantemente estão repetindo agora. Esse protecionismo absurdo que está ocorrendo no mundo foi um dos grandes culpados aí pela crise também, né? Então, nossa, é um livro que eu realmente recomendo minimamente para começar a entender como a coisa funciona. E aí os filmes, pessoal, eu tem filmes muito interessantes aqui. Para começar, China Russell, que seria... Nossa, o que de gente defendeu a China nos meus vídeos anteriores, eu fiquei também embasbacado, né? Pessoal, a China ela é uma sociedade
que não há liberdade, né? É óbvio que nas outras sociedades a nossa liberdade ela é relativa, óbvio. Se você for contra algum poderoso, você tá lascado, ele vai tirar toda a sua liberdade. Mas na China nem isso, né? Se você não cumprir alguns requisitos mínimos, você já é preso. Então você não consegue ter um crescimento real num país desse tamanho. Eu vivo falando isso, né? Então esse filme ele mostra exatamente isso, como isso é uma mentira, né? Esse crescimento horroroso aí da China nesses últimos anos. E ele mostra uma coisa que eu fiquei impressionado, que tem muitas empresas americanas que fizeram um joint venture, né, com a empresa chinesa, que se uniram, e aí os investidores fizeram um certo acompanhamento em muitas empresas de lá, e viram, por exemplo, fábricas que saíam um caminhão por dia, né, só com motorista, não tinha funcionários, então é uma mentira completa, assim. Óbvio, novamente, pessoal, muitas empresas lá acontecem isso. Não tô falando que a China é um país fraude, fake, senão a gente já tinha explodido a economia. Mas o que eu digo com isso, e esse filme mostra muito bem isso, é exatamente que não é também a maravilha que todos pintam, né? Novamente, aí já falei isso milhões de vezes no meu vídeo. A China tem tecnologia? Tem, mas o mundo não copia, só para vocês terem uma ideia, né? Toda a nossa tecnologia, e eu trabalho com isso, eu trabalho com inovação tecnológica, eu sei muito bem, toda a nossa tecnologia ainda vem dos americanos, eles são imbatíveis, né, nessa questão de tecnológica. Então, até que ponto a China é o que ela fala que ela é? É impossível saber disso, pessoal. Isso é o que mais nos atormenta, porque se a gente soubesse que é uma fraude completa, seria até melhor, né? Porque pelo menos a gente sabe que é tudo errado, mas a gente não sabe até que ponto é errado. Então, na hora que vier uma crise astronômica, a gente não vai saber até que ponto a gente pode cair, né? Mergulhar numa crise, né? Então, esse filme, China Hustle, ele mostra isso muito bem. Tinha uma época que estava no Netflix, se ainda tiver, assistam, se não tiver, baixem na internet, façam o que for preciso aí, porque vale muito a pena. Aí eu vou entrar num clichêzinho, mas também é muito interessante, né? O Lobo de Wall Street. Pra quem não entendeu aí, com certeza isso só quem já tá lá nos últimos níveis, né, da coisa entende que o que mais me deixou assim embasbacado no Lobo de Wall Street, fora aquela drogaiada toda que eles usavam, todo mundo que eles enganavam, o que mais me impressionou no Lobo de Wall Street, pessoal, é que o Lobo de Wall Street, né, aquele dono daquela investidora, daquela corretora, ele tá solto, né, pessoal? Ele tá dando palestra no mundo, né? Isso que ninguém entende, né? Isso que ninguém entende. Então, se você é pego roubando, você vai ter uma pena muito severa, né? Se você faz mal a alguém, se você entra na casa da pessoa e rouba um bem dela, você vai ser preso. Se você fizer isso com 1, 2, 3 casas, cada vez mais que você fizer, mais preso você vai ficar. E aquele sem vergonha, né, daquele Lobo de Wall Street, que todo mundo quer ser, né, os jovens aí que estão começando principalmente, olham, ficam admirados, ou então tem uma corretora aí no Brasil que está fazendo muito isso, né, não vou falar o nome dela, mas ela faz isso. Ela tenta vender assim, cara, vamos destruir o nosso cliente, vamos mentir mesmo, porque eu quero ficar milionário, eu quero ter iate, que é o que o meu canal combate, né, pessoal, esse tipo de coisa destrói realmente a nação. Né? Então o que me deixou embasbacado desse filme não é toda aquela palhaçada que isso aí tem no mundo inteiro. O que me deixou embasbacado é que dentro de uma nação como os Estados Unidos, que é uma nação extremamente evoluída, eles realmente pagam bem e tem até um certo sentido de vitória, de vencedor, de herói. Né? Então nosso herói é o Lobo de Wall Street. O herói da humanidade já foi lá de novo, né? Para quem passou aí pelo segundo nível. Já foi o Hércules, já foi Teseu, que combatiam aí os monstros. E hoje não, o nosso herói é um cara que ele passou a perna em todo mundo, mas ele passou de uma forma inteligente. Ele não entrou na casa das pessoas e roubou, né? Não, ele pagou pessoas para ligarem para velhinhos que pegaram toda a aposentadoria e investiram numa coisa que era fraudulenta e quebraram e passaram aí necessidade até morrer, né? Então, isso novamente, olha como isso faz refletir, né? Que sociedade que a gente atingiu. Então, o Lobo de Wall Street ele já tá com uma perpétua, no mínimo, né? Eu penso. Mas não, como ele usou os mecanismos financeiros e tirou dinheiro de todo mundo com muita inteligência, ele é um herói. Ele é um herói da nossa época, né? Então, o filme que deveria causar repulsa, não, o filme causa admiração. As pessoas querem ser como ele, né? Então isso que me deixa extremamente chateado. Então quando vocês forem assistir, para quem não assistiu, vejam o filme nesse sentido que realmente... E isso novamente mostra como o mundo funciona. Se você então é um ladrão pé de chulé, você merece ser preso, você merece que te tirem tudo. Mas se você é um cara que usou o mercado financeiro para roubar e para fazer destruir a vida das pessoas, que teve pessoa que investiu dinheiro que não tinha naquelas empresas malditas dele,
é um maravilhoso, né? Olha que lindo. O cara tinha lá iate, fazia coisa com as mulheres o tempo todo. É isso que eu quero ser, né? Infelizmente é terrível. E para finalizar aí, a negociação de 2012 do Richard Gere é muito inteligente também, muito inteligente. Esse filme, ele não retrata tanto assim crise, essas coisas que eu tô falando, mas ele é muito inteligente porque ele mostra exatamente como, novamente, a pessoa, né, o investidor que tem muito dinheiro, o cara que ele é dono de um império muito grande, ele nunca fica ruim, né? Porque ele conhece os mecanismos aí da Matrix, ele sempre se salva, ele se safa, então é muito interessante esse filme, um filme que muitíssimo poucas pessoas assistiram, então baixem aí de novo, aluga lá nos stories aí da vida, do Xbox, de qualquer lugar, mas assistam, que ele é sensacional. Ok, pessoal? Bom, pessoal, agora a gente vai para a última camada aí da Matrix, tá bom? E a última camada, pessoal, ela é tão profunda, né? Que eu realmente, por incrível que pareça, eu não tenho livro, né? Pra indicar. Por quê, né? Porque é uma coisa assim tão absurda. Se você fizer um trabalho sobre isso, você vai, com certeza vai ser reprovado, né? Porque você é completamente desnudando o sistema, né? Então eu só consegui encontrar isso em livros desculpa, em filmes e documentários. E muito de uma forma também que ninguém nunca assiste essas coisas. O que importa ninguém assiste, pensem nisso, tá? Os 50 Tons de Cinza bombou aí, né, na população mundial, mas o que realmente importa ninguém assiste, é engraçado. E as pessoas, é o que eu falei, a verdade ela tá embaixo do nariz. Você não precisa ser um iniciado numa sociedade secreta de 3.000 anos para você saber a verdade. Não, ela tá aí para todo mundo ver, mas as pessoas olham, dão risadas ou nem sabem o que é realmente, né? Então, para começar esse último nível aí mais profundo, novamente, pessoal, é muito importante que vocês tenham passado por essas outras camadas, conheçam bem, principalmente finanças, porque se você não conhecer, você vai ver esse tipo de filme e você não vai nem entender o que está acontecendo, tá? Então, realmente, eu recomendo aí que vocês assistam. Esse último nível, pessoal, ele é mais voltado especificamente, né, para um problema que aconteceu, que eu vou fazer um vídeo só sobre isso. Tamanha quantidade de material que existe, tamanhos número de anos que eu perdi na minha vida estudando essa crise, e quanto mais eu estudei, mais eu me impressionei. Então, pessoal, a crise de 2008, na época eu trabalhava dentro de um banco americano, então, óbvio que eu não vou falar o banco, porque seria antiético, mas eu acompanhei isso de perto, eu sei exatamente, e me impressionou tanto que eu fui atrás, eu estudei muito, e assim, fora, obviamente, esses documentários eu vi realmente na mídia, bem escondidinho, eu consegui pegar um monte de coisa da mídia, que a mídia também, obviamente, né, ocultou essas informações absurdamente. Então eu vou fazer um vídeo só sobre isso. Mas aqui, então, esse filme, então, é o filme com os materiais que você pode consultar antes. Então, para começar aí a grande aposta, né, novamente, como é absurdo os poderosos pegam a verdade, esfregam na nossa cara e a gente olha pro outro lado. Esse filme é a grande aposta, The Big Short aí. Só pra vocês terem uma ideia, eu até tirei uma foto, não sei se eu vou conseguir pegar, mas depois eu vejo. Mas esse filme, ele estava lá no Netflix como comédia. Olha que legal, comédia, né? Afinal, foram só 7 trilhões de dólares que foram, né, sumiu do mundo aí por fraude bancária, né? Que legal. Comédia, é bem engraçado mesmo, né? Eu só não sei se as pessoas realmente perderam novamente a aposentadoria, previdência, aquela poupança que deixou pro filho, se elas acham engraçado isso. Eu acho que não, mas tudo bem. Então, pessoal, esse filme realmente é sensacional porque ele mostra todos os pormenores aí da crise de 2008. Uma coisa que eu vou falar muito no próximo vídeo, foi o maior roubo da humanidade, de longe. E eles estão fazendo tudo igualzinho, 1000 vezes pior agora, para a próxima crise. Então ele mostra tudo, financeiramente como funciona, por isso que eu digo que é um filme para quem já está mais estudado. É um filme que tem que assistir várias vezes, porque ele fala muitas coisas complexas nesse filme. Então realmente eu recomendo demais. Comprem, pessoal, esse filme. Não deixem no Netflix, no YouTube, comprem. Porque é uma marca. E novamente, para ver como a gente é feito, né, de trouxa, esse filme contou com os maiores atores, um elenco sensacional de Hollywood. Brad Pitt tá no filme, pessoal. Como que pode uma coisa dessa, né? Então eles pegam as informações, esfregam na nossa cara pra gente não falar, não, mas eu não sabia nada. Você sabe, cara, tá aí. Brad Pitt nesse filme. Sensacional.
Outro filme, pessoal, que pra mim é o meu filme que tá na minha cabeceira. Sempre que eu acordo com um tempinho eu assisto. Porque ele é genial, 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 genial. Margin Call, O Dia Antes do Fim. Tá, pessoal? Esse filme é um retrato do que aconteceu com o Lehman Brothers, que é uma empresa que quebrou aí na crise de 2008. Eu vou falar sobre isso no vídeo que eu vou fazer especificamente disso. Novamente, um elenco extraordinário, extraordinário. Tá? O Kevin Spacey, o Jeremy Irons lá, que é um cara que eu... Nossa, pra mim é o maior ator que existe. O Jeremy Irons, que fez o Papa, né, o Borgia naquela série. Novamente, aí pra você conhecer a Matrix, tem que assistir essa série, mas aí é outra coisa. O Jeremy Irons, que é um ator sensacional. Pessoal, está tudo lá. Como a coisa funciona, pessoal. Como que o capitalismo predatório, né, novamente tem um capitalismo decente e um tenebroso. Como que esse capitalismo tenebroso funciona? A empresa quebrou, todo mundo sabia que uma hora ia chegar. A empresa tá fazendo um monte de corte de pessoal. Pessoal, é genial, é genial. Eu poderia fazer um vídeo só sobre esse filme, então assistam, que ele é genial. Tá bom, pessoal? Então tem um outro filme também, Too Big to Fall, Grande Demais para Falir, né? Que é sensacional, pessoal, porque ele fala o que ocorreu na crise, como que o secretário dos Estados Unidos do Tesouro, como que os donos dos grandes bancos americanos, pessoal, agiu. Novamente, pessoal, é óbvio que nesse sentido, todas as informações são secretas, né? Então eles revelaram 1% do real. Novamente, quem sou eu para dizer que estou nas profundezas da Matrix? Eu cheguei nesse quarto nívelzinho ridículo aí. Então é o que eles conseguiram liberar para quem tá no quarto nível da Matrix, pessoal. E é genial. O secretário do Tesouro americano sentando com o dono dos grandes bancos e falando, gente, o que a gente vai fazer agora? A gente destruiu a economia mundial. O que a gente vai fazer? Quem pode dar alguma coisa? E nesse momento é muito interessante que eles se juntam, se quem já assistiu novamente aí os clássicos, né, o Poderoso Chefão, parece uma cena do Poderoso Chefão. Cada dono de um banco falando, cara, eu não vou dar nada nisso aí, não, eu vou dar porque senão a gente vai ferrar tudo. É genial, sensacional, novamente um grande elenco. Então é um filme assim... Como que as pessoas não assistem um filme desse, pessoal? A verdade, o que você pode chamar de uma pontinha da verdade está lá. Então assistam, tá bom? Aí um outro aí, o Trabalho Interno, né? Que é muito interessante também, porque ele traz vários especialistas aí de várias áreas do conhecimento norte-americano, grandes universidades de economia, e é o que eu falo, pessoal. Todo mundo unido com um propósito. Vamos dar dinheiro para os grandes. E se a economia quebrar, com certeza não serão os grandes que vão pagar. Tá, pessoal? Então, sensacional esse filme. Isso é um documentário, na verdade, né? Pra vocês terem ideia, teve político que levantou no meio da reunião e foi embora. Teve dono de universidade que processou os criadores do filme, né? Então é sensacional. Também um filme que é obrigatório. E pra fechar aí, pessoal, eu vou falar sobre um filme de um autor que eu acho que é muito contraditório. Tá, ele defende coisas novamente, pessoal, que eu abomino, que é o Michael Moore, né? E só para vocês terem uma ideia, esse filme, que é o Capitalismo Love Story, Capitalismo é uma História de Amor, ele no começo, na primeira edição, pessoal, o Michael Moore defendeu o Hugo Chávez. Ele usou o Hugo Chávez como exemplo a ser seguido. Olha que absurdo! E na última edição que eu assisti, ele tirou essa parte, porque a Venezuela se transformou naquele, né, pedacinho do inferno que a gente conhece. Então, novamente, pessoal, muita parcimônia, mas ele fala lá de coisas muito interessantes. Ele mostra as pessoas sendo despejadas na crise de 2008, que é o que eu falo aqui, né, que na hora de compartilhar os lucros foi maravilhoso para todas as empresas. E na hora de pagar o pato, quem pagou foi o Zezinho lá da esquina, que fez comprou uma casa que não conseguiria. Principalmente por falta de conhecimento também, porque nem sabia que os valores das casas poderiam aumentar tanto, né, na hora que deu a grande crise. Então esse filme é muito interessante, essa parte, mas novamente, vejam com muita parcimônia, porque esse Michael Moore, ele é socialista. Cara, eu falo que socialista ou é ignorante ou tem má fé, né? Porque o socialismo, no fundo, ele defende o Estado. Todos os estados do mundo estão quebrados. Quem paga os estados são os bancos. Então todo socialista, no fundo, defende bancos, sem saber ou por má fé, porque acho que é bonitinho, vive no Leblon, nos Estados Unidos, no Rio de Janeiro, ou em Pinheiros, aqui em São Paulo, né? Tem uma grana enorme, tá sempre em cafezinho maravilhoso, tem uma vida perfeita, e aí defende isso aí porque, né, nos outros é refresco.
Mas o socialismo é isso, pessoal. É o Estado gordo, o Estado é um inútil. Todos os estados do mundo estão totalmente endividados. Então quem paga? O Estado, o banco. Quem paga banco, os trouxas que somos nós, né? Então se você vê socialismo aí, vaza, rasga e queima. Mas esse filme, fora essa questão, ele é muito interessante. Ele traz coisas aí muito legais. Pessoal, então é isso. Isso é só o start. Eu vou fazer um vídeo novamente só sobre 2008. Que foi o maior roubo da humanidade, mas foi ali que a gente entendeu como tudo funciona. O rei estava nu em 2008. E quem teve aí a possibilidade de acompanhar viu como que a coisa funciona, mas um monte de gente não entendeu nada e está investindo agora, que está tudo 1000 vezes pior que naquela época. Mas enfim, então eu vou fazer um vídeo só sobre isso. Esse vídeo foi exatamente para a gente descascar aí a realidade como se fosse uma cebolinha, né? E aí espero aí muitos comentários, compartilhem o quanto quiserem, porque realmente tem material aí para uns 5 anos de estudo, sem dúvida. Tá bom, pessoal? Espero que tenham gostado. Um grande abraço!